Olá, tudo bem? Me chamo Gabriel Nogueira, faço parte da equipe Bug Buddies e vim apresentar hoje o tema da nossa Global Solution. A equipe Bug Buddies basicamente é composta por mim, pela Giovanna Neri e pela Mariana Inoue, e o nosso projeto é o Talent Guard. Bom, o que é o Talent Guard? Talent Guard basicamente é uma plataforma que vai ajudar gestores de RH de empresas a reterem os talentos que elas têm hoje através de predição de IA, né? Então, IAs preditivas de benchmarks salariais, então uma IA que baseado em algumas características de um usuário, né, de um funcionário, vai fazer a predição de quanto esse usuário teria que ganhar e partindo dessas informações de quanto que ele teria que ganhar, ela vai medir se esse cara está sendo bem pago, se ele está sendo mal pago e classificar o risco de turnover, né, o risco dele ir embora para essa empresa. E por que isso é importante? Isso é importante porque hoje os custos para as empresas do turnover gira em torno de 50 até 200% o salário anual de um funcionário. Né? E por que isso é interessante também a gente pensar no contexto da GS? Principalmente porque muito se é falado sobre as tecnologias emergentes, sobre, né, sobre qual modelo de IA é melhor, sobre como que vai ser o futuro do trabalho, né, nessa era agora de inteligência artificial, que a gente tem um modelo a toda semana, mas pouco se fala sobre quem vai utilizar, porque no final das contas a IA faz muita coisa bem feita, só que ela precisa de ter alguém que revise esse trabalho dela e, antes de revisar, ser responsável por esse trabalho, porque isso é a responsabilidade de um ser humano, né? E basicamente foi aí que nasceu o Talent. Então a gente dá esses sinais de fumaça para o gestor de RH, para saber quem está sendo bem pago, quem está sendo bem remunerado, para reter, né, para você manter justamente o talento que poderia estar insatisfeito, né? O talento ali que o cara ele pode estar sendo mal pago, ele pode não estar muito bem ali colocado comparado com o mercado. Né? Então, mais importante, né, do que incorporar essas tecnologias emergentes no nosso contexto do dia a dia é manter satisfeito o cara que vai, né, utilizar esse talento para gerar valor para nossa empresa. E a nossa plataforma, hoje, ela, né, não tem essa integração com IA ainda por questões técnicas, mas a gente consegue fazer, né, através de cargos administrativos, fazer ali o cadastro de cargos novos e fazer o cadastro também de benchmarks salariais referente a esses cargos. Então aqui, a nível de teste, a gente vai cadastrar um Product Owner Senior, que ele lidera rituais Scrum. Aqui, Scrum Master. Exato. Então a gente vai cadastrar um cargo e a gente vai cadastrar um benchmark para esse cargo. Né? Então, isso é a visão tecnicamente administrativa ali. Então, a gente tem o nosso cargo cadastrado e a gente vai selecionar aqui o benchmark senior e a gente vai colocar um salário de R$ 8.000. E aí o sistema, basicamente, hoje ele faz uma predição 20% a mais, 20% a menos para definir quem está acima do piso, quem está na meta ali, né, quem está dentro da faixa salarial e tem quem está abaixo. Então a gente vê aqui que para o salário de R$ 8.000 senior de Scrum Master, a gente tem o piso de 6.400 e o topo de 9.600. Agora, dando uma olhada na outra visão do sistema, a gente vai entrar como nosso usuário mesmo, RH, e como ele supostamente iria ver ali o nosso sistema funcionando. Então aqui, ele não tem nenhum funcionário, a gente vai cadastrar um funcionário, a gente vai cadastrar o Astrogildo Matias, ele vai nascer 22/3/2002, ele foi admitido hoje, ele é do setor de agilidade, e o Astrogildo, por mais que ele seja sênior, ele vai ganhar seus R$ 6.000, R$ 6.600, né? Com doutorado e sendo um Scrum Master sênior. Então a gente vai fazer o cadastro do nosso funcionário, né? E depois de cadastrar esse funcionário, a gente vai dar uma olhada nessa aba aqui, que é a aba principal. Nessa aba principal, a gente vai ter, né, a gente ainda não tem o Astrogildo aqui, mas a gente vai ter aqui em cima os colaboradores que estão em risco, né? Então, os colaboradores que a gente tem esse sinal de fumaça sobre que ele pode estar em risco ali da gente perder ele porque a gente está pagando mal ele, né? A gente tem quem a gente está pagando mais do que deveria, né? Então, pensando numa IA preditiva, ela, claro, obviamente, ela iria dar mais sinais para a gente, ela iria fornecer mais informações. E a gente tem um budget de ajuste, que é uma funcionalidade futura que a gente quer colocar, que vai ajudar o RH a ter um controle ali do budget salarial, né, da sua própria empresa. Então, pensando que isso aqui é um quadro salarial de uma empresa, você vai conseguir fazer justamente o balanço do budget que você tem para pagar aqui. Né? E isso vai ajudar você a controlar melhor esse budget, reter esse talento e ter essa economia. Vamos gerar aqui a análise para o Astrogildo. A gente vai, né, criar em nova análise e a gente vai ver aqui, ó, Astrogildo Matias. Ó, ele tem um médico correspondente, que foi o médico que a gente cadastrou lá no nosso sistema. A gente vai gerar a análise. E aí a gente consegue ver, né, que o Astrogildo Matias, ele tá dentro da nossa faixa salarial. Lembra lá que a nossa faixa salarial era 6.200, 6.400? Então ele tá pouquíssimo acima, mas ele ainda tá dentro, né? Pensando que a média de mercado é R$ 8.000, mas ele está no limite, né? Então a ideia é justamente você conseguir ter essa análise, essa visão e a gente fornecer isso para os RHs e eles conseguirem, né, economizar dinheiro, a gente fazer dinheiro e tá todo mundo muito bem. É isso. Muito obrigado.